Vamos então reiniciar a reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. Estamos a ter audições no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre a decisão de adiamento do programa 6 às 9 por parte da RTP. Já foi ouvida anteriormente a jornalista Sandra Felgueiras e agora vamos então ter a direção de informação da RTP na pessoa da doutora Maria Flor Pedroso, mas também acompanhada de mais duas pessoas subejamente conhecidas. A grelha prevê intervenções de 5 minutos de cada grupo parlamentar e, sequencialmente, a seguir a cada intervenção de um grupo parlamentar, tem 5 minutos também para responder às questões colocadas. No final haverá um encerramento de 2 minutos para o grupo parlamentar requerente, que é o PSD, e de 2 minutos para a Direção de Informação. Eu pedia também, à semelhança do que fizemos na audição anterior, que fossem todos muito concisos nas perguntas, identificassem perfeitamente as perguntas e também pedia à Direção de Informação da RTP que também fosse muito concisa e respondesse exatamente às questões colocadas. Serei muito rigorosa com os tempos, como fui anteriormente, serei também aqui nesta audição. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Dra. Maria Flor Pedroso e os restantes elementos da Direção de Informação da RTP. Como sabem, este requerimento foi produzido e apresentado pelo PSD e nós tivemos, antes desta audição, uma outra audição da qual resultaram um conjunto de factos ou afirmações que são em si mesmo graves. De todo modo, e seguindo o percurso da própria audição, eu diria que a doutora Maria Flor Pedroso está há um ano na direção da RTP, sendo que o 6 às 9 já existe há cerca de 7 anos. Resulta da imprensa pública, da opinião pública publicada, a convicção, ou pelo menos a dúvida, se este programa 6 às 9 foi ou não foi amordaçado por causa do seu conteúdo, porque era um conteúdo desconfortável para o Governo, para o Partido Socialista, e nós estávamos em véspera de eleições legislativas. Conforme eu disse, e num português mais corrente, houve um frete político. É um frete político. É isso que estamos a tentar aqui apurar, é se houve um frete político, se houve é gravíssimo, e se não houve, ele deve ser esclarecido. E por isso, sendo absolutamente intolerável que, a ser verdade, isto continue assim e não haja consequências, entendemos nós, ou acredito eu, que hoje é uma excelente oportunidade que, pela própria voz da pessoa que teve intervenção direta neste processo, possa esclarecer-nos sobre este conjunto de dúvidas. Porque até hoje o PSD só fez perguntas. Só fez perguntas. Começa a tirar conclusões, mas para já só fez perguntas. Primeira questão. Foi referido que o motivo que determinou o adiamento deste programa, o 6 às 9, em setembro para outubro, terá sido ajustes ditados por cobertura de campanha eleitoral. Ajuste de grelha. Eu gostava de perceber quais foram exatamente esses ajustes e especialmente considerando os dias em que era suposto passar este programa. Estas alterações levaram em conta os horários dos programas ou o conteúdo dos programas. Recordo que o programa Linha da Frente, um programa não igual, mas similar, esteve durante este período a exibição, abordando temas relevantes, como seja a Biblioteca do Papa ou a obesidade mórbida. Em relação a estes, aparentemente não foram feitos quaisquer ajustes, pelo horário ou pelos temas. Outra pergunta. Quando e em que circunstância e por quem foi decidido que o programa da 6 às 9 ficava suspenso? Foi uma decisão partilhada e unânime na própria direção? E qual foi a reação dos destinatários à nota de informação emitida pouco tempo depois do líder da oposição se ter referido à RTP? Costumam emitir notas de direção sempre que falam os líderes políticos ou reservaram-se, ou estão-se a reservar só para o líder da oposição? Qual foi a reação dos destinatários? Porque a nota tinha um conjunto de destinatários muito alargado. Se houve reações, quais foram?
Mais recentemente, houve alguma decisão relativamente à duração do programa. Ouvimos aqui dizer que o programa tem vindo a ser reduzido ao longo do tempo e que já vai, neste momento, em 34 minutos. O que é que pensam fazer em relação à duração do programa, ou se ele vai manter-se, pelo menos, com a atual duração? Formal ou informalmente, falou sobre este tema com quem antes da tomada de decisão? Falou com alguém da administração antes de tomar a decisão, falou com alguém da administração ou com alguém depois de tomar a decisão, receberam algum contacto de fora a propósito deste programa, nomeadamente, e foi aqui alegado, um contacto direto de alguém interessado em fazer intervir o Sr. Secretário de Estado no programa? Pergunto. Por um contacto alegadamente feito para a Direção de Informação? Porque meia, quando é que a jornalista Sandra Felgueiras tomou conhecimento desta decisão e qual foi a reação dela? É também alegado aqui, já foi aqui objeto de discussão, o seguinte. Foi referido aqui que o programa não estava em condições de ir para o ar. E foi aqui explicado também que os programas são editados para ir para o ar no dia anterior ou em momento muito próximo. Ou seja, o programa podia estar pronto, só não estava editado, conforme é costume. Aliás, foi-nos lançado o desafio. Perguntem a qualquer pessoa que trabalha nesta área se não é assim que acontece. Portanto, a minha pergunta é, quando dizem que não estava pronto, não estamos a brincar às palavras ou a falar sério? Não estava pronto porque não estava editado, porque nunca é editado, a não ser em cima da hora, ou não estava pronto de todo, não estava fechado. A Sandra Felgueiras disse-nos, e eu não posso apresentar o programa porque não terminei a minha investigação por forma a apresentar o conteúdo do programa todo. Pediu ou foi-lhe prestado algum tipo de solidariedade ou voto de confiança pela administração da RTP? E por último, consideradas as especiais exigências que se colocam à RTP como entidade pública com incumbências de serviço público, sente que mantém incólumes todas as garantias de isenção e independência que o lugar que ocupa exige, recolhendo assim o apoio incondicional da sua administração e dos jornalistas e profissionais da RTP? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Flor Pedroso, por favor, para responder. Tem 5 minutos. Muito boa tarde, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria, antes de responder às perguntas, que são 10, creio, do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, queria agradecer o facto desta Comissão ter tomado esta iniciativa, porque é aqui neste fórum, que é a Casa da Democracia, que eu conheço bem estes corredores, estive aqui 26 anos como repórter parlamentar e que agora me encontro nesta situação, porque também me encontro nesta situação de ser diretora de informação do Serviço Público de Televisão, que é uma responsabilidade imensa que recai sobre os meus ombros e sobre os ombros dos meus colegas que tiveram gentileza e o profissionalismo de aceitar estar comigo nesta tarefa que é de facto bastante difícil. Sinto apoio, sim, Sr. Deputado, sinto todo o apoio. Sinto o voto de confiança na minha direção, não sinto que a minha direção, eu ou a minha direção, esteja de algum modo beliscada por causa deste caso. Gostava de lhe dar conta do seguinte, porque o que verdadeiramente aqui interessa são várias coisas, e uma delas tem que ver com o facto de a interrupção do programa não ter que ver com nenhuma notícia que o programa estivesse a investigar. Acontece que uma direção de informação, seja ela de canal for, e ainda mais num canal com estas responsabilidades, é uma direção de informação que toma decisões e que ela existe precisamente para tomar essas decisões. E a decisão prioritária que nós tomamos e que eu tomei foi de fazer uma cobertura da campanha eleitoral das últimas legislativas de uma forma plena, exaustiva, até por vezes exaustiva. E quem me conhece, há aqui pessoas que até já trabalharam comigo,
em todas as campanhas eleitorais que eu já cobri, e eu cubro campanhas eleitorais desde 2003 com responsabilidades, porque fui editora de política da Rádio Pública durante 15 anos, de facto, sempre consegui fazer mais entrevistas, sempre consegui fazer mais debates, sempre consegui fazer, porque entendo que o momento da campanha eleitoral é um momento absolutamente importante para o sistema democrático e para que os telespectadores, os ouvintes, os cidadãos sejam informados das várias propostas que estão em debate. Ora bem, nós fizemos 12 frentes a frente e estes frente a frente foram também eles alvo de negociação, para já com os staffs de campanha, e quem está habituado a isto sabe que nem sempre é fácil essa negociação, mas também e sobretudo com as outras duas televisões, a TVI e a SIC. Nós fomos a única televisão onde os telespectadores e os cidadãos puderam ver os 6 candidatos dos partidos com assento parlamentar juntos na televisão, e também puderam ver os 15. Nós fizemos 21 entrevistas, 6 delas em horário nobre. Houve um programa partido em 2, com um programa especial de entrevistas de personalidade, digamos assim. Houve uma emissão especial de acompanhamento da campanha eleitoral no último dia de campanha, que é 4 de outubro, uma sexta-feira. Houve cerca de 15 emissões do diário de campanha. Houve emissões especiais por causa, precisamente, nós fizemos esse investimento por causa das sondagens que custam dinheiro, e que também fizemos emissões especiais. E, portanto, certamente não terá sido também por acaso que a forma como a RTP cobriu a campanha eleitoral e também o facto de a nossa noite eleitoral e também estes espaços privilegiados de campanha tenham tido tanta aceitação por parte do público, sendo que mesmo que a nossa noite eleitoral foi a preferida dos portugueses na noite das eleições. Depois, isto vem no seguimento da necessidade de nós mantermos uma distinção internacional que a RTP tem. A RTP tem uma distinção internacional dada pela Universidade de Oxford e pela Reuters, um estudo no qual nós não participamos e que dá conta de que a informação da RTP é a mais credível, não apenas ao nível das televisões, mas ao nível de toda a informação produzida em Portugal, de todos os órgãos de informação, a mais credível e a mais independente. Isto significa, esta nossa decisão, e eu peço desculpa, estou a passar o tempo, mas depois compenso à frente, isto significa que foi preciso sacrificar alguns formatos. Houve vários formatos que durante este tempo não aconteceram na antena da RTP. O prós e contras, por exemplo. Não houve grande entrevista, não houve Tudo é Economia, houve 2 emissões do Linha da Frente, como o senhor deputado notou, e não houve Sexta às 9. De facto. Porquê? Porque na nossa programação o Sexta às 9 ficaria apenas com uma emissão possível durante o mês de setembro. E isto foi comunicado no dia 23 de agosto, foi comunicado e foi falado numa reunião em que estive eu, como diretora de informação, em que esteve a diretora adjunta Cândida Pinto, que é a responsável nesta direção por este programa, e em que esteve a coordenadora do Sexta às 9, Sandra Felgueiras. Muito obrigada, senhora diretora. Passo agora a palavra ao senhor deputado José Magalhães, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, senhor deputado. Senhora Presidente, muito obrigado. Caros membros da Direção de Informação do Serviço Público de Televisão e Rádio, eu julgo que é importante que esta reunião sirva para dilucidar, clarificar, eu diria em certo sentido, afastar fake news, suspeições e boatos de tipo intriguista, porque, como se sabe, há sempre quem semeie esse tipo de coisas a partir de algo verdadeiro
ou a partir de nada. E às vezes o nada e o algo verdadeiro confundem-se, o que é muito desagradável. Nós acabámos de ouvir durante provavelmente quase uma hora, julgo eu, um quadro da RTP conhecido, responsável principal pelo programa Sexta às 9, que descreveu em detalhe um conjunto, e afirmou ter documentação, descreveu em detalhe um conjunto de, no fundo, de divergências que se arrastaram ao longo do tempo com a Direção de Informação. E até referiu que um ponto de divergência foi quando a Direção de Informação resolveu desmentir algo que tinha sido declarado pelo principal, mais destacado membro da oposição, Dr. Rui Rio, deputado Rui Rio, que esse coletivo da RTP, porque se assume com a camisola da casa, tinha manifestado a sua discordância e tinha manifestado a sua discordância por escrito, o que consiste, na verdade, também no direito. Qual é o risco? O risco é que aquilo que decorreu aqui saia lá fora descrito de uma forma que não corresponde à sua verdadeira dimensão. Só uma maneira de evitar isso é clarificando ponto a ponto as questões que foram suscitadas. O Sr. Deputado Paulo Oliveira já suscitou a questão de saber se houve algum momento de interferência abusiva. Agora, temos que saber que uma direção de informação, eis o ponto de vista de quem ajudou a fazer a lei, é mesmo uma direção de informação. Isto é, tem que exercer os seus poderes de... Não é de coordenação, não é de apaziguamento, não é de afetos, é de direção, concretamente. Não é um gestor de egos, é uma entidade que tem que programar de acordo com as diretrizes da sua estação e numa conjuntura concreta. Gostava de clarificar que esta comissão não é a ERC, nem é um tribunal. Portanto, não estamos aqui, nenhum de nós, se alguém assumir esse papel e as vestes e a veste negra do juiz, isso é completamente abusiva. E pela nossa parte, não o faremos. Mas julgo que é vantajoso que se fique completamente claro se as reivindicações que foram feitas ao longo do tempo pela equipe de precários. Eu fico, na verdade, também, devo-lhe dizer, um pouco impressionado. Quando se diz, o Sexta-feira às 9 é feito por uma equipa de precários, e depois se diz, o Sexta-feira às 9 tem qualidade, pode ser que alguém não perceba isto. Por mim, julgo que é necessário aclarar quais são as condições de trabalho que foram prometidas e estão previstas para o programa. A segunda questão que foi dita, e que não pode passar desapercebida, é, pus muitas vezes o meu cargo à disposição, nunca foi aceito, sendo certo que a lei diz qual é o regime aplicável nesta matéria. Portanto, os cargos não são das pessoas, são exercidos pelas pessoas, de acordo com o estatuto que a lei prevê, mas é isto, é o que a lei prevê, nem mais nem menos. Outro aspecto que fica no ar é, houve interferência do Governo, e o Governo é uma entidade muito grande, como se sabe, do Governo, algum Governo, neste processo, um telefonema há 10 horas, uma intervenção, um mail esquisito, etc, etc. Eu, francamente, digo-lhe que não acredito, mas já agora gostava que dissesse, preto no branco, que se podemos afastar este fantasma ou se vamos continuar a ser mordidos por ele, como tem na verdade acontecido. E, portanto, aquilo que é realmente importante é saber, vou terminar, se sim ou não estas divergências foram geridas segundo o mais prudente critério ou se a Direção de Informação tenciona tomar alguma medida que enterre o machado nesta matéria, porque, de contrário, haverá uma tendência enorme para o aproveitamento politiqueiro, como aqui se verificou, de coisas que são da vida íntima das empresas de comunicação social.
Muito obrigada, Sr. Íntima. Deputado. Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada pelas perguntas, Sr. Deputado José Magalhães. Vamos começar, talvez, por uma questão que pode definir outras coisas à frente. Sempre foi dito, por mim e pela jornalista Cândida Pinto, diretora adjunta, que não está aqui, já agora, deixem dizer, está de férias e, portanto, não está aqui por isso, que nunca passou pela nossa cabeça, alguma vez, acabar com o programa e deixar de ser a jornalista Sandra Felgueiras a coordenar o programa. A jornalista Sandra Felgueiras é a coordenadora do programa. Deixe-me ir a uma questão relevante que tem que ver com os precários. A questão dos precários é, infelizmente, e tomara que tivesse sido apenas um problema de um programa específico. Porque se há coisa que eu me posso orgulhar, e houve aqui alguma constelação que fez com que isto pudesse ter sido possível, é que no meu mandato, que começou no dia 19 de outubro de 2018, já foram integrados nos quadros da RTP 210 falsos recibos verdes. E eu que... em particular, nesta matéria, sendo que fui dirigente sindical durante 4 anos do Sindicato de Jornalistas, fui vice-presidente do Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, que era presidido aliás, quer o sindicato era presidido por um jornalista que já morreu, João Mesquita, alguns de vós lembrar-se-ão, quer também o Conselho Deontológico também era presidido por um jornalista que já morreu, Óscar Mascarenhas, que participei ativamente na preparação do 3º Congresso de Jornalistas numa comissão organizadora liderada pelo jornalista José Pedro Castanheira, que fui escolhida por todas as entidades de profissionais, Casa de Imprensa, Clube de Jornalistas e Sindicatos de Jornalistas, para presidir a comissão organizadora do Congresso dos Jornalistas, do 4º Congresso, que se realizou 20 anos depois do anterior. E, portanto, esta questão dos precários e dos falsos recibos verdes na comunicação social, mas infelizmente não só na comunicação social, é uma questão à qual eu dediquei, no início do meu mandato, muito empenho. E o que é certo é que foi possível, no primeiro terço do mandato, digamos assim, a acomodação dos 130 recibos verdes e agora, ainda esta semana, os 50 recibos verdes falsos que a RTP tinha. Neste momento, de facto, a RTP ainda tem falsos recibos verdes, é verdade. Mas, comparado com aquilo que já teve, não sei se chegam a uma dúzia nesta altura. Estou a falar na direção de informação. Estou a falar da parte que eu tutelo, não é na empresa toda. Estou a falar na direção de informação de televisão. E, portanto, é verdade que a jornalista, o programa Sexta às 9, trabalhou infelizmente, com alguns membros, alguns elementos que, de facto, eram precários. Desses com os quais trabalhou, 3 já não são, e neste momento a equipa, quando eu cheguei à direção da RTP, tinha 5 pessoas, continua a ter 5 pessoas, se bem que diferentes, e neste momento nessa equipa só há uma pessoa que infelizmente ainda é recibo verde. Outras perguntas que me fez. Quais as condições de trabalho prometidas? Pois isto tem que ver com, obviamente, que nós queremos melhorar as condições de trabalho para toda a RTP. Nós temos, por exemplo, vou dar-vos o exemplo da equipa de economia, que faz um programa diário, que acompanha a agenda económica, que faz um programa semanal, e são 6 pessoas. E recentemente houve uma pessoa que esteve de baixa de parto e que, portanto, foi substituída. Em relação à questão da interferência do governo, de algum governo neste processo,
Senhor Deputado, eu trabalho no jornalismo político há 26 anos. Isto é chamadas pressões. O jornalismo político é um jornalismo em que nós somos pressionados constantemente por fontes várias. Interferência seria coisa que eu jamais toleraria, eu e a equipa que eu dirijo. Nenhum de nós tem algum currículo que possa alguém pensar que nós seríamos permeáveis a alguma interferência, seja de que governo for. Deste, de anteriores, eu já passei por vários primeiros-ministros, já passei por vários presidentes da República, aliás, eu e a minha equipa, portanto, seria intolerável que tal acontecesse. E há aqui muitas pessoas que trabalham comigo diretamente, ou que trabalhavam comigo mais diretamente, e que sabem perfeitamente como é que eu atuo quando sinto precisamente que há interferência. Coisa diferente é quando têm razão. Obviamente, toda a gente pode errar, e nós também erramos, mas agora, interferência, acho que é quase insultuoso para mim ouvir essa pergunta. Muito obrigada, Senhora Diretora. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. É o Sr. Deputado Jorge Costa que vai continuar. Sim. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Direção de Informação da RTP e a jornalista Maria Flor Pedroso. Estamos a ter uma reunião no quadro de decisões tomadas pela Direção de Informação do Serviço Público de Rádio e Televisão. Nada de mais normal que o Parlamento e que a Comissão de Cultura e Comunicação Social acompanhe, se preocupe e procure esclarecer inquietação pública ou questões levantadas por um ou outro grupo parlamentar. É o que há de mais normal, e acho que devemos até encarar isso como um sinal de saúde e de atenção ao desempenho do serviço público que nos incumbe enquanto Comissão Parlamentar. E, portanto, queria começar por essa nota. E sobre as circunstâncias do que hoje já ouvimos, gostava de dizer o seguinte: nós estamos perante uma decisão do domínio da Direção de Informação acerca do conteúdo específico de reportagens que eram conhecidas quando essa decisão foi tomada, nomeadamente a reportagem sobre o lítio. Os conteúdos dessa investigação eram do conhecimento da Direção de Informação e foram valorizados de tal maneira pela Direção de Informação que só puderam vir a ser conhecidos do público depois das eleições. É uma decisão editorial, ou seja, foi considerado que, conhecendo a direção o estado da investigação que estava em curso, isso já nos foi aqui transmitido, apesar disso, foi tomada uma decisão sobre a continuidade daquele programa que só o repôs em transmissão já depois das eleições. É uma decisão de grande responsabilidade e grande peso, na medida em que precisamente estamos num período pré-eleitoral e toda a informação jornalística, todo o noticiário conta e, portanto, a forma como ele vem a público é determinante. É importante também porque é uma decisão inédita, no sentido em que o programa 6-9 já existe há vários anos, já houve vários processos eleitorais entretanto, e este programa em particular nunca tinha sido suspenso e, portanto, esse foi também um dado novo e a RTP, enfim, fez um investimento que foi aqui bem salientado pela Diretora de Informação na cobertura das eleições, mas esse investimento, enfim, vem em linha com o que o Serviço Público vem fazendo ao longo dos anos e, portanto, essa decisão de suspensão do programa 6-9 foi uma decisão inédita e daí também um motivo de preocupação justificada. E, finalmente, pelas próprias justificações que a Direção de Informação foi apresentando por esta decisão quando ela foi contestada publicamente. Porque este não é um programa de debate e não é um programa de comentário económico ou político. Esses programas não determinam, não definem a agenda noticiosa da RTP. São programas acerca da atualidade, mas não são programas de informação, no sentido da transmissão de notícias, da transmissão de peças jornalísticas de investigação. E este é um programa assim.
E, portanto, a justificação que veio a ser apresentada foram, na verdade, duas e contraditórias entre si. Uma, inicialmente, de que se tratava de uma adaptação da grelha, e outra depois, num comunicado da Direção de Informação, em que alegava que a investigação não estava concluída durante a campanha eleitoral. Esta segunda alegação veio a ser contestada pela parte da equipa do 6 às 9, tanto a equipa que cessou por aquela altura do verão, como por aquela que ainda compõe o programa. Veio a ser contestada num documento que soubemos agora há pouco, lhe foi remetida à Direção de Informação uma carta subscrita por estes 10 jornalistas, como nos disse a jornalista Sandra Felgueiras. E, portanto, a primeira pergunta que eu fazia era se foi conhecida, se realmente essa carta existiu, se foi recebida pela Direção de Informação, e se foi dado conhecimento dessa carta ao Conselho de Administração da empresa, e se vai ser possível ter conhecimento público dessa carta dos profissionais do 6 às 9 a respeito da interrupção e da justificação dada pela Direção de Informação para essa interrupção. A segunda questão que queria colocar tem que ver com a impossibilidade real da continuidade do programa durante o período eleitoral, porque foi-nos aqui dito, depois das eleições, o programa veio a ser retomado num horário que não era exatamente aquele que existia anteriormente e, portanto, que teve emissões por causa de jogos de futebol ou por outras razões da programação, em que só foi para o ar às 22 horas. A pergunta é se essa mobilidade do horário ou essa adaptabilidade do horário da transmissão do 6 às 9 não teria permitido que ele fosse mantido durante o período eleitoral e que, portanto, isso tivesse viabilizado a transmissão das investigações que estavam em curso. Foi alegado aqui pela jornalista Sandra Felgueiras que, pela natureza desenvolvida e complexa dessas investigações, elas não eram passíveis de ser convertidas em notícias de telejornal, que necessitavam de ter a circunstância do programa e do seu desenvolvimento para serem apresentadas. A pergunta é porque é que o 6 às 9 não foi encaixado na programação da RTP, enquanto programa de informação e pela relevância das notícias que o compunham para estes dias. E se nós olharmos para as duas reportagens, de que estamos a falar, do primeiro programa que foi transmitido a seguir às eleições, uma delas é esta do lítio, a outra foi a que respeita à questão dos resíduos e do estatuto da Mota em Gil na gestão dos biorresíduos, que veio a dar... terminar, já passou. Desculpa, Sr. Presidente, vou mesmo terminar. Obrigada. Que veio a dar uma decisão do Conselho Consultivo da Procuradoria que, de facto, veio a cancelar a previsão desse negócio. E, portanto, a minha pergunta é, primeira, justificação, se mantém essa justificação da investigação não estava concluída, se recebeu a carta e o que se fez dessa carta, se foi dado conhecimento ao Conselho de Administração e, em segundo lugar, se era mesmo impossível ter mantido a transmissão do 6 às 9 durante o período das eleições e se não teria sido, preferível que o público tivesse podido conhecer as reportagens sobre o lítio e sobre os biorresíduos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Costa, pelas suas perguntas. Essa carta é um mail privado, não foi dado conhecimento ao Conselho de Administração e foi respondido ponto por ponto muitas das coisas que eu estou aqui a dizer. E, portanto, eu não tenciono divulgar publicamente correspondência privada. Nem eu, nem a minha Direção de Informação. Depois, o Sr. Deputado Jorge Costa vem dizer que não são programas de informação, os programas como o Prós e Contras, Grande Entrevista, Tudo é Economia, Linha da Frente, outras histórias. Quantas e quantas vezes estes programas não determinaram as notícias que a RTP foi dando, através pelas notícias que os entrevistados, quer no Tudo é Economia, quer na Grande Entrevista, acontece, quer no programa Prós e Contras, quer até das investigações e das reportagens feitas pela Linha da Frente e por outras histórias. Portanto, eu aqui... Permite-me discordar de si, Sr. Deputado, eu penso que são programas de informação e mais, são programas da Direção de Informação. Depois, em relação a uma questão que talvez se consiga explicar rapidamente, que é porque é que nos dias a seguir às eleições o programa foi a horas que não foi exatamente à hora prevista.
porque de facto houve no dia 11 de outubro uma transmissão de um jogo de futebol e são compromissos assumidos e, portanto, quando eu há pouco dizia e quando a Direção de Informação da RTP sempre falou em ajustes de grelha, eu acho que estamos a falar de pormenores que não podem não fazer até muito sentido, mas nós temos contratos também para transmitir alguns jogos de futebol, há acordos, portanto somos obrigados a fazê-lo e o jogo de futebol, como sabe, acontece àquela hora. E, portanto, o programa foi a seguir e, na semana seguinte, deve estar lembrado, houve um telejornal de 2 horas, porque a RTP, o telejornal da RTP é a marca mais antiga de informação de audiovisual em Portugal e fez 60 anos e nós, mais outra decisão da Direção de Informação da RTP, decidimos que iríamos fazer uma emissão especial do telejornal, que no fundo foi isso, com 2 horas. E calhou. A data era dia 18 de outubro e calhou que o 18 de outubro de 2019 tivesse calhado a uma sexta-feira e por isso o programa Sexta às 9 foi a seguir às 22 horas. Eu há pouco não respondi a uma das perguntas do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, que tem que ver com o tempo do programa. O tempo do programa, na grelha, todos os programas da grelha da informação pós-telejornal é 30 minutos. E nunca, desde que o programa voltou, eu tive que fazer esse levantamento por causa de uma outra questão que tive que tratar. O mais curto que o programa foi cerca de 28 minutos, eu não lhe consigo agora dizer de cor quantos os segundos, mas lembro-me que foi o mais curto, portanto, depois do programa ter retomado, o mais curto que teve foi 28 minutos, que foi precisamente no dia 18 de outubro, no dia em que o telejornal fez 60 anos. Se calhar eu expressei-me mal, do Sr. Deputado Jorge Costa, peço desculpa, eu se calhar expressei-me mal quando no início da minha prestação aqui, ainda na resposta ao Sr. Deputado do PSD, eu agradeci a iniciativa desta Comissão, precisamente para a oportunidade para esclarecer e precisamente pelo escrutínio que é feito nesta Casa. Eu comecei por fazer isso, antes ainda de responder, portanto compreendo perfeitamente a nota que o Sr. Deputado diz, que é absolutamente normal estarmos aqui, porque esta é a Casa da Democracia e é uma casa que todos nós respeitamos e eu também. Em relação ao conteúdo específico da questão, eu queria dizer que, vamos lá ver, eu não posso acreditar e não acredito que haja um jornalista da RTP, seja ele qual for, que tem uma notícia e não a dá, assim que consegue ter a notícia. Obviamente que todos nós sabemos que para se dar uma notícia em televisão é preciso que haja vários pressupostos, nomeadamente que ela esteja pronta para ir para o ar. E, portanto, eu não acredito que haja algum jornalista da RTP que tenha uma notícia e que não a deu. E não deu conta à Direção de Informação, não deu conta à coordenação de que tinha essa notícia. E o que é certo é que nós sabíamos, obviamente, claro que a Direção de Informação sabe o que é que os programas estão a tratar. Tanto é que a questão do lítio nem sequer era novidade, porque a questão do lítio foi tratada no programa de dia 12 de abril. Precisamente em que a notícia, e agora não vou entrar aqui em grandes pormenores, mas só para... Aliás, só na RTP é que os senhores deputados puderam ter acesso a esta informação. Portanto, a RTP deu ambulantemente notícias sobre o lítio. Estas notícias abriram os noticiários mais importantes que a televisão pública tem. E nessa notícia de dia 12 de abril foi falada da concessão milionária concedida em ano eleitoral, e estou a citar,
cujo contrato tinha sido assinado há 2 semanas, portanto pressupõe-se que tenha sido logo no início do mês de abril ou no finalzinho do mês de março, e que a empresa tinha sido constituída há 3 dias e que o Ministro do Ambiente estava avisado de tudo isto. Isto é assim, a traço grosso, o que foi a notícia do lítio 12 de abril. A notícia de outubro é esta, mas com outras coisas, nomeadamente que há novas suspeitas. Nomeadamente que há a informação de que há um antigo secretário de Estado alegadamente envolvido, Jorge Oliveira, e essa entrevista foi feita na véspera do programa ir para o ar. Portanto, qual é que é a dúvida de que não havia ainda a notícia para ir para o ar? Feita, pronta para ir para o ar. Se esta entrevista foi feita no dia 10 de outubro, se tivesse sido feita antes, obviamente que esta notícia ia para o ar desde que chegasse à Direção de Informação e à coordenação da RTP, porque nós somos Direção de Informação, mas depois há uma série de coordenadores. Nós temos cerca de 7 horas de informação diária na TV Generalista e cerca de 18 num canal de notícias. Portanto, como é que é questão do tempo da notícia? Claro que não se poderia, talvez, fazer uma notícia, uma reportagem com 10 minutos no telejornal, que tem 50 minutos, que é o telejornal mais curto da televisão portuguesa. Não, mas poderia-se contar mais curto e depois desenvolver, e depois até contar em dia a seguir. E eu peço imensa desculpa, Sra. Presidente, de ter ultrapassado o tempo. E peço desculpa aos senhores deputados também. Não o devia ter feito, peço desculpa. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Senhora Deputada Diana Ferreira, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Direção da Informação da RTP, de agradecer também os esclarecimentos que já foram sendo dados ao longo desta audição, nomeadamente pela Diretora da Informação, Maria Flor Pedroso. Há aqui questões que já foram sendo respondidas, mas há aqui, de alguma forma, matérias que eu acho que seria útil que pudesse haver um esclarecimento sobre as mesmas. Não se trata nem de longe nem de perto de interferências em critérios editoriais da RTP, é mesmo de esclarecer de informações que foram dadas e que importa que se conheça para que também, a partir das várias respostas que forem dadas, os grupos parlamentares também tirarem todas as devidas ilações que devem tirar naturalmente deste processo. Nós também, de acordo com a informação da audição anterior, pelo menos a informação que aqui nos foi dada é que em julho foi informada a Direção de Informação de qual seria o tema da reportagem do 6/9, nomeadamente este tema sobre o lítio, e que é em agosto, a 23 de agosto, que no fundo acaba por se informar a equipa do 6/9 de que esta reportagem do lítio passará para dia 11 de outubro, devido a ajustes por causa da programação eleitoral. Pronto, era importante também perceber estas questões, bem como já aqui foi esclarecida a questão da carta que foi enviada por parte dos jornalistas à Direção de Informação. Já percebemos que a Direção de Informação respondeu a esse mesmo e-mail e gostaríamos também ainda de perceber por parte da Direção de Informação o conhecimento, nomeadamente da escassez de meios para a equipa do 6/9, ou seja, foi-nos aqui referido isso, que os profissionais da equipa do 6/9 são manifestamente insuficientes, são poucos, para o jornalismo de investigação que tem que ser garantido. Aliás, numa necessidade que também nos foi manifestada de haver jornalistas séniores com experiência também que pudessem garantir naturalmente todo este programa.
Também já foi aqui confirmada a alteração da equipa do 6 às 9 antes do verão, penso que é essa a informação que também aqui foi dada, mas esta questão dos meios disponíveis e da necessidade, efetivamente, a Diretora de Informação Maria Flor Pedroso já aqui o referiu, e nós já em outros momentos, por outros motivos em que aqui nos encontramos, já falamos da questão da precariedade nos jornalistas. Não é para nós aceitável em qualquer setor, em qualquer empresa, e muito menos numa empresa do Estado, que trabalhadores que respondem a necessidades permanentes tenham os vínculos precários, como infelizmente ainda se verifica na RTP. Não são só jornalistas, mas também ainda são jornalistas, e no 6 às 9 esta é também uma realidade que ainda existe, e nós queríamos também conhecer, além da opinião da Direção da Informação, ações que possam ter sido feitas por parte da Direção da Informação no sentido de que esta situação seja resolvida, seja na questão do reforço dos meios, seja na questão da regularização dos vínculos dos próprios profissionais da RTP, e no caso do 6 às 9, naturalmente que nós não podemos cingir esta situação porque não é o único sítio onde existem vínculos precários, mas estando nós a discutir nesta audição a RTP e o 6 às 9, é naturalmente sobre essa realidade que nós estamos a falar. E importava conhecer também aqui a ação da Direção da Informação sobre esta mesma matéria, porque nós também colocamos isto na audição que fizemos anteriormente, que naturalmente nós não separamos a instabilidade e a precariedade dos jornalistas, os baixos salários que são pagos a muitos jornalistas, a existência de falsos recibos verdes quando não podem existir recibos verdes, naturalmente depois de próprias consequências que muitas vezes possam existir no desempenho de um conjunto de funções, não por responsabilidade dos próprios, mas pelas condições de trabalho que efetivamente os jornalistas muitas vezes têm. E esta é também uma matéria que nós aqui não podemos deixar de abordar, porque a valorização dos profissionais da comunicação social, a valorização dos jornalistas é também um elemento inseparável da defesa do direito constitucional de informar e de ser informado, para que os jornalistas possam exercer a sua profissão e todas as suas funções com toda a liberdade que lhes deve ser dada para que efetivamente o possam fazer. Por isso esta matéria da precariedade também na equipa do 6 às 9 é uma questão que nós não podemos deixar de abordar, como também nos foi aqui colocado designadamente do facto de edições serem feitas na véspera, muitas vezes no próprio dia, também por causa das condições de trabalho dos próprios editores de imagem. E isto é também uma matéria que importa aqui conhecer, porque foi-nos transmitido que isto é prática, deduzo que sim, e que é habitual, digamos assim, muitas vezes, porque efetivamente as condições para que a coisa seja feita com mais antecedência não existem, e era importante perceber isto. Nós, mesmo para terminar, peço desculpa, já me estendi, mas eram elementos que nós achamos que importava serem esclarecidos em toda esta situação, para que nós também possamos daqui tirar naturalmente todas as conclusões que cada grupo parlamentar tirará. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Flor Pedroso, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira, pelas suas perguntas. Em 14 anos, ou nos anos que o 6 às 9 tem, esta equipa de 5 pessoas já fez, não é 14 anos, peço desculpa, esta equipa de 5 pessoas já fez 2 programas, o 6 às 9 e o 6 às 11. Antes de eu chegar, de eu estar nesta condição de diretora de informação da RTP TV, antes disso já tinha sido acabado, já a direção anterior decidiu terminar com o programa 6 às 11. Portanto, desde que eu estou, ou seja, o programa sempre teve 5 pessoas. Quando eu cheguei, havia 2 pessoas precárias, falsos recibos verdes, portanto, nesta equipa. Neste momento, há uma, portanto, há menos. E eu volto a lembrar que quando eu cheguei, havia 210 elementos de toda a estrutura da RTP e não só da Direção de Informação, que eram precários e que entraram 130 no primeiro terço, digamos assim, e esta semana foi homologado pelo Ministério das Finanças a entrada de 50. Desses 50, 4 pessoas são da Direção de Informação da RTP, e uma dessas pessoas era uma das pessoas que já não está na equipa do 6 às 9,
mas que esteve e que também quis sair da equipa. E, portanto, o facto da equipa ter sido reorganizada, digamos assim, manteve-se a coordenadora, manteve-se o seu jornalista sénior, tem neste momento outra jornalista sénior e tem 2 jornalistas com menos experiência, mas todos eles com mais de atenção, estão a ser seguidos e, portanto, já não são estagiários, já foram. Portanto, eu creio que estou a responder-lhe à questão da precariedade, que é uma questão que, como eu já expliquei, não vou voltar a explicar, valoro bastante e lutei bastante e lutarei para que não haja precariedade, porque é inadmissível termos pessoas a trabalhar com ritmos diferentes, que não têm direito a folgas, que não têm direito a subsídios de refeição, por exemplo, que não têm direito a férias. E, portanto, não se pode trabalhar assim e, de facto, não é. Agora, que estamos muito melhor do que há um ano, Senhora Deputada e Senhores Deputados, Senhora Presidente, estamos. Porque, apesar de tudo, a empresa conseguiu colocar 210 pessoas que efetivamente faziam trabalho cotidiano normal. E, portanto, a RTP perdeu desde 2016 cerca de 20 profissionais e eu agradeço a ajuda de todos os senhores deputados para que possam fortalecer, porque a RTP foi sendo muito sangrada nos seus quadros e não é de agora, é uma realidade que veio acontecendo paulatinamente e que vários quadros de várias áreas e de várias áreas-chave para uma empresa de comunicação aconteceu. E, portanto, eu apelo também aos senhores deputados desta Comissão que têm essa pasta para que o Serviço Público de Televisão e de Rádio, já agora, possa ter rádio onde eu estive a maior parte da minha vida, só há um ano é que não estou, e essa minha vida começou em 1984, possa ter, de facto, os meios que merece e mais os meios que necessita. Senhora Deputada, eu acho que quanto à escassez dos meios, infelizmente, não é só este programa que tem. Dou-lhe exemplo da RTP África, que é um canal estratégico da empresa, que tem programas diários de informação de atualidade, tem programas semanais e é feito por uma pequeníssima equipa que precisa de enorme reforço. Portanto, é assim, eu concordo, e aliás já numa reunião, isso consta de uma ata do Conselho de Redação, concordo em absoluto que há poucos meios e que os meios não são aqueles que deveriam ser. Não tenho a menor dúvida sobre isto. Agora, infelizmente, esta não é só a realidade de um determinado programa. É a realidade de algumas equipas e de alguns canais. Agora, queria só dar-lhe conta, porque é uma das questões que abordou a senhora deputada Diana Ferreira, que tem que ver com, em julho, a Direção de Informação foi informada que o programa seria sobre o lítio. Certo? Nós já sabíamos, aliás, desde abril já sabíamos que a questão do lítio estava a ser investigada. A questão é se havia alguma coisa, alguma notícia além daquilo que já se conhecia. Claro que a Direção de Informação estava a par que o tema era este. Eu creio que tinha explicado isso, mas se calhar não fui tão clara quanto devia ter sido e peço desculpa por isso. Muito obrigada, Sra. Diretora. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Direção de Informação da RTP aqui presente e tentar ressituar o tema, sem desprimor para o tema da precariedade, mas não era o tema do requerimento aqui em cima da mesa e, portanto, tentaria voltar a recolocar o assunto no âmbito do requerimento. E, tal como fiz anteriormente, eu gostava de fazer uma nota prévia.
a maneira como no Grupo Parlamentar do CDS nos posicionamos nesta audição, e achamos que é a forma, do nosso entendimento, correta, não tem de maneira alguma que ver com qualquer ataque à televisão, à RTP, aos seus funcionários, à sua direção de informação, mas tem que ver, de facto, com o escrutínio, com uma situação que se tornou pública, e parece-nos a nós que, sendo a RTP um serviço público financiado por todos nós, deve ser alvo desse escrutínio e, portanto, uma oportunidade também dos esclarecimentos necessários que têm vindo a ser aqui prestados e que eu desde já agradeço. E talvez indo por ordem, então. O primeiro argumento que foi usado pela Direção de Informação, que foi avançado pela Direção de Informação quanto a esta questão do programa é ou não emitido a 13 de setembro, aliás, não é emitido a 13 de setembro, teve que ver com ajustes da programação em função da cobertura eleitoral, como já foi aqui falado. Pronto. E eu sobre isso, enfim, nada a dizer, a não ser que, de facto, quando vamos ver a grelha, e de facto o site da RTP permite isso, não é? Permite nós andarmos para trás e vermos o que é que aconteceu em cada dia, e de facto no dia 13, enfim, é pelo menos questionável que tenha havido um reajuste por motivos de campanha eleitoral, porque de facto o que acontece é às 9 da noite temos o programa Joker e às 9h53 uma série chamada O Nosso Cônsul em Havana. De facto, depois no dia 20, nas sextas-feiras seguintes, no dia 20 e no dia 27, de facto há programas com cariz eleitoral, mas neste dia em concreto esse facto não se verifica e, portanto, gostaria de perceber o que é que se passou aqui. Pronto, para manter este argumento. Depois também já foi aqui falado, e já até elencado um conjunto de programas de informação que tiveram critérios diferentes durante o mês de setembro. Já se falou no prós e contras que de facto não teve emissões, no 6 às 9 não teve emissões, no Tudo é Economia que teve uma emissão a 9 de setembro e depois só voltou a ter depois das eleições, mas depois o programa de Decisão Nacional ou Linha da Frente tiveram várias emissões durante este tempo pré-eleitoral. E portanto eu perguntava qual foi o critério que presidiu à escolha de que uns programas fossem para o ar durante o tempo eleitoral e outros não, se é que houve um critério transversal ou se foi analisado caso a caso. Depois, quanto ao argumento de que então o programa só ficou pronto horas antes de ser emitido. A senhora jornalista Sandra Felgueiras, coordenadora do programa, disse que isso é natural, que isso acontece muito, até porque os factos vão caindo, a expressão talvez não tenha sido exatamente esta, mas a ideia era de que vão caindo e-mails, vão surgindo novos dados e, portanto, na verdade, o programa nunca está bem pronto e isso até justificou que houvesse depois, esta palavra já é minha, 2 sequelas ao programa depois de ele ter sido inicialmente emitido. E eu, portanto, pergunto o que é que era a matéria, sem detalhes, não é? Nem me cabe a mim fazer essa avaliação, cabe à Direção de Informação, mas aparentemente no dia 13 de setembro não havia matéria substantiva para ter um programa, mas mais tarde, em outubro, havia. Portanto, entre uma coisa e outra, que trabalho é que foi feito e qual foi o crivo da Direção de Informação para avaliar que de facto já havia, porque dizer que no dia 10 foi feita a entrevista ao Secretário de Estado Jorge Costa Oliveira, pode ser um desses factos que só surge depois. Portanto, o que é que havia aqui? O que é que houve entre um tempo e outro que tornou a reportagem robusta? E depois houve um outro argumento que é novo, que é o argumento de hoje, que disse a senhora jornalista Maria do Flor, a senhora doutora de Informação, disse pressões, sim, existem. Interferência, jamais, de forma alguma, nós... E eu fico interessada em saber que pressões são essas. Pronto, já sei que não houve interferências, o que é ótimo, mas houve pressões de quem? Eu acho que isso é matéria relevante para saber aqui. Não é? Depois, e finalmente para terminar, ainda que não houvesse a reportagem pronta durante o período da campanha eleitoral, pronto, havia matéria noticiosa sim ou não? Porque também já disse aqui que é prática comum que, havendo matéria noticiosa, haja uma espécie de articulação entre programas, designadamente o telejornal. E, portanto, a minha pergunta é se isso foi discutido, se havia qualquer coisa que pudesse não dar origem a uma reportagem extensa, mas que fosse matéria noticiosa relevante. Pronto. E porquê é que eu estou a fazer esta pergunta? Porque, não é só por curiosidade de saber como é que se organizam, não é? É porque, se havia matéria relevante, se havia uma notícia, sugerir que essa notícia não fosse para o ar, para não, mesmo que sem interferência nenhuma, do Alice de Barato, não é? Sugerir que essa notícia não fosse para o ar para não condicionar o período eleitoral pode ser visto em si mesmo como um condicionamento.
percebe o que quer dizer? E, portanto, o que eu lhe pergunto é, das duas, uma, ou não havia de facto notícia e então é irrelevante, ou se há uma é irrelevante toda esta conversa, ou se há uma notícia, mesmo que não uma reportagem, qual foi o critério para que essa notícia não surgisse? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Diretora de Informação da RTP, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sra. Deputada, eu já não sei mais como é que... É assim, o que foi dito é que se houvesse notícia e não nos foi dado conhecimento que tenha havido notícia. E, portanto, eu já respondi isto, eu creio que foi ao Sr. Deputado Jorge Costa, e respondo-lhe assim. Nós, a Direção de Informação, não teve a informação de que havia uma notícia, sabíamos que isto estava a ser investigado. Agora, ninguém chegou ao pé de nós a dizer assim, olha, há isto, vou fazer, vamos programar. Para além de sabermos, como eu lhe disse, a reportagem do lítio, a questão do lítio, a questão do lítio foi tratada com os pormenores que eu dei no dia 12 de abril, não vamos perder tempo com isso. Em relação às pressões, Sra. Deputada, essa é uma resposta que não é preciso eu ser diretora de informação, basta-me ser jornalista. Jamais lhe responderei a isso. Eu cobri todos os congressos de todos os partidos, desde 1991, em que os partidos viveram vidas muito distintas. Cobri todas as eleições, fiz debates com todos os líderes políticos deste país, entrevistei todos os líderes políticos deste país. Não queira saber os pedidos para saber as perguntas, o que é que eu vou falar, qual é que é. Mas a entrevista é sobre o quê? E o debate. Olha, eu sei que respondi a uma pessoa que prezo muito, porque eu não sou partidária da promiscuidade entre os jornalistas políticos e os partidos e os políticos, e não sou de todo. E, portanto, respondi a uma dessas pessoas que conheço há muitos anos, quando me perguntou quais é que eram os temas, não sei o quê, perguntei, há quanto tempo me conheces? Alguma vez eu te dei temas de alguma coisa? Porque e despedi-me com um beijinho e ficámos na mesma. Portanto, Sra. Deputada, a questão das pressões faz parte de comes with the job. Faz parte, não tem que ver com o ser diretora de informação, tem que ser com o facto de eu ser jornalista, e jornalista com experiência específica que é a minha, que não é a de todos, mas que é a minha, e que me dá uma certa vontade para, quando ouço falar em interferências, em pressões, de lhe responder desta forma, que eu espero que seja cabal para a Sra. Deputada, para a Comissão e para todos os Srs. Deputados. A questão do dia 13, vamos lá ver. A equipa do 6 às 9, e já que estamos neste nível de pormenor, a equipa do 6 às 9, quando foi de férias, houve pessoas que abandonaram a equipa por vontade própria. E foi preciso arranjar pessoas para colmatar, para sermos o mesmo número de pessoas. Sempre foi o mesmo número. Desde que eu estou, 5. Sempre foram 5 pessoas. E, portanto, com o facto de... Há 14 anos. Como? Há 14 anos. O 6 às 9 tem 7 anos. A questão é que desta equipa, quem é que transitou, digamos assim, com o mês de agosto aqui pelo meio e com uma campanha eleitoral, Sra. Deputada? Portanto, nós temos que ver a alocação de recursos também, porque uma campanha eleitoral exige uma brutalidade de recursos, não só de jornalistas, mas de editores de imagem também, que é preciso também irem para o terreno, de repórteres de imagem. Tudo isso entra em linha de conta com um programa com esta exigência.
E, portanto, por isso é que a Direção de Informação entendeu falar em ajustes de programação com vista às eleições. E, de facto, se forem ver a grelha, só havia, de facto, um dia livre. O que é que nós falámos nesta reunião de dia 22 de agosto? Eu, a jornalista Cândida Pinto, que, aliás, não é por uma questão de estar de férias, fui aqui lembrada, e bem, está fora do país e por isso é que não está aqui, mas terá todo o prazer, se a Senhora Presidente e os senhores deputados entenderem, chamar a jornalista Cândida Pinto, diretora de informação da RTP, uma jornalista que tem também o currículo que tem e a credibilidade que tem, aliás, como a Helena, como o António, como toda a gente que faz parte desta direção. Isto para lhe dizer o seguinte: havia uma equipa que tinha 2 pessoas que transitava de antes do verão, portanto antes da pausa do verão, para setembro. 2 pessoas que eram as mesmas. A coordenadora, evidentemente, e mais outro jornalista sénior. Os outros 3 elementos eram novos. E, portanto, o que é que se pensou, dada a exigência para todos os setores da Direção de Informação da RTP, não falo só de jornalistas, falo de editores de imagem, falo de repórteres de imagem, falo de tudo aquilo que envolve fazer televisão. O que é que se pensou, o que é que se chegou à conclusão nessa reunião de dia 23 de agosto? Que talvez fosse melhor, então, que o programa só retomasse pós-eleições. Porquê? Porque até lá não havia espaço. E, portanto, isto é tão simples quanto isto. Agora, eu queria reforçar 2 coisas. Primeiro, a Direção de Informação, esta Direção de Informação, já o fez e voltará a fazê-lo sempre que alguém se atrever a pôr em causa a idoneidade dos seus jornalistas e dos jornalistas da RTP. Já o fez, também foi público, os senhores deputados devem ter reparado. Essa é uma coisa. Segunda coisa, esta Direção de Informação não guarda notícias na gaveta. E, portanto, uma vez por todas, à Direção de Informação, à coordenação, aos coordenadores da RTP, não chegou a informação de que havia a notícia X e que estava pronta para ir para o ar. Muito obrigada, Sra. Diretora. Pois, eu volto a pedir desculpa, o poder de síntese nem sempre é o meu forte. Muito obrigada. Agora vamos passar ao Grupo Parlamentar do PAN. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apresentar os meus cumprimentos à Diretora de Informação da RTP, Maria Flor Pedroso. Inevitavelmente, sendo a última a falar, vou ter que repetir algumas das questões e peço desculpa desde já por isso, mas de facto fiquei com algumas dúvidas ainda assim, apesar das várias intervenções. Decorrente aqui da sua última intervenção, fiquei com uma dúvida muito concreta. Disse que não sabia se havia notícia. A minha pergunta aqui é, portanto, embora desconhecendo se havia ou não notícia, já tinham determinado que a emissão do primeiro programa de 6 às 9 seria sobre o lítio. Portanto, e a minha questão é, determinam que há a reabertura do programa ou o reinício do programa sem saber se há notícia, portanto, determinam o tema sem saber a notícia. Depois, quando da decisão de adiar a emissão do programa, já tinham conhecimento de que se pretendia entrevistar o ex-secretário de Estado? Se sim, porque não foi entrevistado mais... referiu há pouco que o ex-secretário de Estado, que alegadamente estava envolvido, terá sido entrevistado um dia ou 2 antes da emissão do programa. A minha pergunta é se, quando decidiram adiar a emissão do programa, portanto em 23 de agosto, já estava ou não prevista a entrevista a este ex-secretário de Estado. Depois, na audição anterior, foi utilizada a expressão morte lenta relativamente à condução deste programa, assente numa diminuição drástica dos recursos alocados, que já foram aqui referidos, mas eu julgo que importa aqui referir algumas das questões que foram mencionadas. Desde haver alta rotatividade, portanto, nos trabalhadores que estavam associados ao programa, trabalhadores precários e mal pagos, chegando ao cúmulo de não existirem repórteres para a equipa depois das férias. A minha pergunta é o que justifica jornalista, repórteres, a equipa, portanto, do programa 6 às 9, depois das férias, não tinha repórteres sem ser a jornalista Sandra Felgueiras. Foi.
A minha pergunta é, o que justifica esta falta de recursos num programa jornalístico de relevante interesse público? Gostaria que nos pudesse explicar a diferença entre o quadro laboral do 6 às 9 e do Linha da Frente e o que justifica a diferenciação entre um... Estou ali muito rápido. Peço desculpa, assim eu não consigo perceber. Eu retomo. Relativamente ao programa 6 às 9 e ao programa Linha da Frente, se nos pode caracterizar o quadro laboral de um e de outro e o que é que justifica a diferença entre um e outro, atendendo à circunstância de que são programas similares. Também o que justifica a redução gradual do tempo do programa, que passou dos iniciais 50 minutos para 45 para 34 minutos. Por fim, muito concretamente, referiu que quem faz jornalismo político é sempre sujeito a pressões. A minha questão é muito direta. Neste caso, a direção da RTP foi ou não foi, neste caso em particular da reportagem do 6 às 9 sobre o lítio, sujeita a algum tipo de pressão, e não estou a dizer intervenção, estou a dizer pressão, e se sim, por quem e quando? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Por favor, Sra. Diretora. Senhora Deputada Cristina Rodrigues do PAN, muito obrigada pelas suas perguntas. Algumas delas eu já respondi e vou voltar a responder. Não, esta direção não foi sujeita a pressões nem do Governo, nem da oposição, porque não é permeável a elas. Não houve tentativa nenhuma, nem sequer se permite que haja a possibilidade de haver alguém a pensar isso ou a tentar isso. O programa nunca teve 24 minutos, 34. O programa tem, eu já disse há pouco, o programa tem na grelha, porque os programas têm tempos na grelha, o programa tem na grelha 30 minutos. Nós temos que entregar as grelhas com 48 horas de antecedência à ERC, porque senão, se por acaso as coisas deslizam, poderemos ser penalizados por isso. E, portanto, é dado, de vez em quando, o programa tem de facto mais tempo, porque é pedido mais tempo. E às vezes isso consegue-se fazer, nem sempre se consegue fazer. Às vezes é roubando algum tempo ao telejornal que conseguimos dar mais tempo ao programa, que é o máximo, o limite máximo é 34 minutos com genérico. E, portanto, isto em grelha, que é uma matéria que não sou eu que determino a grelha é determinada pelo diretor de programa José Fragoso, que terá também certamente todo o gosto em explicar-lhe esses detalhes ao pormenor. O facto de Sandra, há uma informação que essa para mim é que é nova, que após as férias a única jornalista que existia para o programa era a jornalista Sandra Felgueiras. Não? Deixem-me só dar um esclarecimento. Então, eu peço desculpa, então foi eu que não percebi, foi o que eu tomei. Não, foi o que a senhora é que eu perguntei segunda vez, precisamente. Era isso que eu estava aqui a tentar ver na gravação. Não conseguimos encontrar evidência que a senhora jornalista Sandra Felgueiras tenha dito isso. Falou, de facto, na falta de elementos, mas não referiu em concreto esse aspecto. Sim. Então não vale a pena estarmos a responder a uma coisa. Vamos lá ver. Eu, para saber que há uma notícia, eu tenho que ter conhecimento dela. O não saber é não ter conhecimento dela. E, vamos lá ver, quem determina os temas do programa, o programa tem uma coordenadora. E, portanto, não é a direção que determina os temas do programa. E, portanto, os temas do programa são determinados pela coordenadora, que dá deles conta à direção. E a direção acompanha. Porque na RTP trabalha-se em total liberdade. E quem determina, não sou eu que vou dizer, nem é nenhuma diretora que vai dizer, agora podemos sugerir, olha, existe o assunto X e isto podia dar uma boa investigação. Com certeza, já fiz isso faz parte da minha vida profissional, toda a vida fiz isso, a outros colegas até. Agora, quem determina o tema do programa é obviamente a sua coordenadora, como quem determina as aberturas do telejornal são os coordenadores do telejornal. Claro que discutimos sobre isso, claro que falamos sobre isso. Com certeza, uma redação é um sítio onde as pessoas falam, discutem. Não é um sítio de trabalho e é um sítio de tensão óbvia, por causa do tempo, da necessidade de ter as coisas prontas, de às vezes haver problemas, de haver problemas técnicos, etc. Eu tenho quase a certeza
que lhe vou responder com a verdade, Senhora Deputada Cristina Rodrigues. Quando, mas não tenho a absoluta certeza disto e, portanto, não quero induzir-me a mim própria em erro. Quando nós tivemos aquela reunião a 28 de agosto, eu não creio, mas não tenho a certeza, não creio que a equipa do Sexta já tivesse o conhecimento do envolvimento do antigo Secretário de Estado, do alegado envolvimento do antigo Secretário de Estado nesta questão. Mas aí não lhe consigo dizer com toda a certeza. Mas não creio que se tenha descido, enfim, que se tenha ido a esse pormenor. Eu agora pedia, ainda tenho 15 segundos, eu pedia que o diretor adjunto, António José Teixeira, pudesse talvez esclarecer algumas coisas. Muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Queria apenas deixar 2 notas. A minha responsabilidade na Direção de Informação é pela informação diária e, portanto, digamos que, do ponto de vista das minhas responsabilidades, também sou parte interessada nesta matéria. E queria chamar-lhes a atenção que é impensável que a RTP e a Direção de Informação tivesse uma notícia na gaveta sobre qualquer assunto, nomeadamente sobre o lítio. Isso não aconteceu e não acontecerá em relação a nenhuma matéria. E isso posso deixar essa garantia aos seus deputados, já foi realçado pela Maria Flor Pedroso, mas queria deixar esse realce. Não houve qualquer reportagem pronta que tivesse pronta para ir para o ar, tivesse guardada. Não houve sobre o lítio, não há sobre outra matéria. Não houve nenhuma notícia. Eu queria deixar isso sublinhado, muito claro, para não haver nenhuma ambiguidade sobre a matéria. Depois, queria dizer que não há nenhuma notícia, por mais complexa, que não se possa contar de uma forma breve e continuada, noticiário após noticiário, dia após dia. Obviamente, só faltava que a Direção da Informação da RTP não acolhesse as informações pertinentes sobre esta matéria ou outra qualquer. Isso não aconteceu. Tudo, ou quase tudo, que os senhores deputados conhecem sobre este dossiê do lítio foi veiculado pela RTP. Pela Direção de Informação da RTP. Não foi por nenhum outro canal de televisão, nenhum órgão de imprensa. Foi pela RTP. Depois queria dizer também uma coisa, o programa 6 às 9 não pertence a nenhum outro canal, pertence à RTP. É responsabilidade nossa também desta Direção de Informação. Nós tutelamos esse programa. Ele é apenas uma das frentes, uma frente relevante, obviamente, da informação que a RTP faz. E, portanto, os primeiros interessados e os primeiros responsáveis sobre aquilo que tem vindo a público há muito tempo nesse programa é a direção da RTP. Nós damos a cara todas as semanas por aquele programa. Nós temos interesse em investigar jornalisticamente todas as matérias, incluindo essa. Queria deixar isso muito claro. Depois queria dizer que há 5 anos que o programa 6 às 9 tem os mesmos recursos, nem mais nem menos, apesar de hoje até fazer menos um programa. Queria dizer que a Direção da Informação da RTP apenas tem perdido jornalistas nos últimos anos. Não tem ganho jornalistas. O 6 às 9 nunca perdeu jornalistas porque sempre achámos que era importante que isso não acontecesse. E isso é um dado objetivo. O 6 às 9 não trabalha com nenhum editor de imagem precário. Não trabalha. E, portanto, é bom que isso fique claro para não haver aqui ambiguidades, sendo certo que imaginam para nós que somos profissionais de informação há muitos anos e que temos um trajeto, não admitimos qualquer dúvida ou suspeita sobre aquilo que fazemos todos os dias com independência e liberdade. E é difícil muitas vezes fazê-lo. E, portanto, queria deixar isso muito claro. Muito obrigada, Dr. António José Teixeira. Agora passamos à fase do encerramento. Senhor Deputado, julgo que será o senhor a fazer, o Deputado Paulo Rios de Oliveira, pelo PSD, para fazer o encerramento. Muito obrigado. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelos esclarecimentos que nos deram. Mas se dúvidas trazíamos para estas audições, eu confesso que estou a acumular as dúvidas que tinha. E explico porquê. Porque se nós centrarmos esta audição naquilo que realmente interessa, com todo o respeito e importância que têm os precários, os verbas alocadas ao programa, a duração, mais jornalistas, mesmo jornalistas, vamos focar naquilo que é o requerimento do PSD. A RTP suspendeu um programa durante um período eleitoral.
foi-nos dito que essa suspensão seria por ajuste de grelha. Percebendo nós que é absolutamente legítimo que a Direção de Informação, porque é para isso que serve, defina critérios, prioridades, também é legítimo que nós perguntemos qual foi o critério para fazer isso. Há de haver um critério. E quando nós começamos a olhar para o critério que foi usado, cada resposta tropeça na resposta anterior. Porque foi-nos dito que nós queríamos fazer uma cobertura mais exaustiva. No dia 23 de agosto, a direção da RTP decidiu que este programa não ia dar até às eleições. Não interessava o que é que ia acontecer a seguir. Não interessava o que é que tinha o programa. Não interessava as notícias posteriores. No dia 23 de agosto, já sabiam, tinham decidido que acontecesse o que acontecesse e este programa não ia para o ar. Ao contrário de muitos outros. Ou seja, nós estamos aqui a dizer que a reportagem de Jorge Costa Oliveira foi no dia anterior. Senhores deputados, senhora doutora, no dia 23 de agosto foi decidido que era assim. E quando a jornalista, em julho, informa a Direção de Informação que em setembro pretende continuar a explorar este tema e a Direção de Informação diz sim, em setembro continuas, claro que o tema é o mesmo. E ele foi evoluindo. E se o programa for só em março do próximo ano, eu garanto que vai ter reportagens de janeiro, fevereiro e março. Vamos concluir que não estava pronto. Daí nós dizermos que a justificação que nos dão para não ter sido feito o programa de ajuste de grelha, ainda não consegui perceber o critério, e principalmente de não estar editado, é uma justificação que não colhe, porque a 23 de agosto já tinham essas certezas todas. Já tinham dito em julho que sim, e disseram em agosto que não. E mais do que isso também, seguindo o que disse a minha colega do CDS, há aqui uma avaliação que é da oportunidade das coisas. Há temas que podem passar para daqui a um mês, e há temas que não podem passar para daqui a um mês. Há temas que são atuais e agora. Há outros temas que podem ser mais tarde. E este tema era um tema atual. Muito obrigada, e a Direção de Informação... Deputado. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Já gastou mais do que os 2 minutos? Vou terminar mesmo. A Direção de Informação garantidamente avaliou de que a ida para o ar deste programa terá um impacto eleitoral. Isso tiveram de certeza. E depois tiveram uma decisão. É isso que eu pergunto. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora também a doutora Maria Flor Pedroso, 2 minutos e meio para... Muito obrigada pela sua questão, Sr. Deputado Paulo Ruz. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, isso não corresponde à verdade. Então, lhe vou ser mais, indo ao pormenor do pormenor. Esta reunião de dia 23 de agosto, nessa reunião, nem eu, nem a diretora adjunta Cândida Pinto, íamos para esta reunião a pensar que não iria haver programa 6 às 9 durante a campanha eleitoral. E foi resultado da conversa e resultado de várias coisas. E nós temos que... Há várias coisas que concorrem para... Não tem nada a ver com o tema do lítio. Porque eu já lhe disse, o diretor adjunto António José Teixeira já lhe disse que se houvesse notícia sobre o lítio, ela iria para o ar assim que estivesse pronta para ir para o ar. E ia em tempo de campanha eleitoral ou não. Essa questão é absolutamente irrelevante para mim, pôr uma notícia no ar, se é em tempo de campanha eleitoral ou não. É absolutamente irrelevante, desde que eu tenha a notícia pronta para ir para o ar. O que é que aconteceu? E eu peço que estejam talvez atentos, porque eu acho que já expliquei, mas se calhar sou eu que não me estou a fazer entender como devia. A equipa do programa 6 às 9, da paragem de férias do verão, as férias do verão para setembro, essa equipa, as outras pessoas que estavam na equipa quiseram sair da equipa, já estavam na equipa há algum tempo, manifestaram a sua disponibilidade e vontade de sair daquela equipa. E nós tivemos que, dentro dos parcos recursos que temos, arranjar pessoas para aquela equipa que nesta altura nunca sofreu alteração do seu número de pessoas. Fomos arranjar mais uma pessoa sénior, mas nova na equipa, que nunca tinha feito este tipo de trabalho, e mais 2 pessoas mais jovens, jornalistas mais jovens, não séniores, é verdade. E um deles precário, é verdade. Ainda, tudo farei para que deixe de ser. A RTP não suspendeu programa nenhum durante a campanha eleitoral. Porque suspender, do meu ponto de vista, era uma de 2 coisas. Ou ter uma
para já tem uma carga negativa, a suspensão, não é? Tem uma carga negativa. Eu não tenciono acabar com nenhum dos programas, portanto eu não suspendi nenhum. Por um lado, a carga negativa, por outro lado, a possibilidade de avaliar se o programa continuaria ou não. Nada disso passou pela nossa cabeça. Nunca passou pela nossa cabeça acabar com nenhum destes programas. Eu relembro que foram vários os programas que não foram para o ar. Foi o Prós e Contras que não foi para o ar, foi o Tudo é Economia que não foi para o ar, foi a Grande Entrevista que não foi para o ar, foram alguns episódios do Linha da Frente e do Outras Histórias. A Outras Histórias foi um, Linha da Frente foi dois. Tem que terminar, senhora. Termino dizendo que, em resposta ao Sr. Deputado e a esta Comissão, queria terminar dizendo claramente isto. Não houve nenhuma alteração da decisão por estarmos em época eleitoral. Havendo notícia, ela teria ido para o ar. O programa não houve durante a campanha eleitoral, porque havia uma série de questões a concorrer para ela, nomeadamente a marcação dos vários debates, dos vários frente a frente, que uns eram em canal aberto, outros eram na RTP3. Houve uma aposta decisiva que esta Direção de Informação fez um fecho de campanha no último dia de campanha, como o Sr. Deputado sabe, é sempre uma sexta-feira, e, portanto, foram tomadas várias decisões que concorreram em conjunto. Para finalizar, à entrada para essa reunião do dia 23 de agosto, não havia... Isto foi uma conversa que foi evoluindo e foi visto. 3 pessoas da equipa são novas, 2 são antigas. Se calhar até é bom para nós podermos rodar, mas se houver alguma coisa, avisa. E iria para o ar. Muito obrigada. Chegamos assim ao fim desta audição. Agradeço à doutora Maria Flor Pedroso e aos restantes membros da Direção de Informação deixar isto que eu vou deixar 2 coisas nesta comissão. Primeiro, o primeiro desmentido da suspensão que a nossa direção fez, que é do dia 17 de setembro, e depois, no dia 30 de outubro, peço desculpa, o desmentido dia 17 de setembro, e eu vou só ler, não vou dizer mais nada, a Direção de Informação... ok, então não leio. E depois, de dia 30 de outubro, as 2 tomadas de posição públicas que a Direção de Informação fez. Muito obrigada mais uma vez, doutora Maria Flor Pedroso, e muito obrigada também aos restantes membros da Direção de Informação da RTP. Agradeço a todos e iremos de imediato passar à última audição deste requerimento. Muito obrigada.